Olá, queridos amigos e espectadores do Intelcast. Hoje estamos com um episódio completamente diferente. É um quadro novo, uma série nova, onde nós vamos falar das dificuldades da sociedade. E hoje eu trouxe convidados de muito peso para falarmos de segurança pública. Há uma solução? E aí, o que vocês acham? A segurança pública no Brasil tá legal? Tá mais ou menos? Tá ruim? Qual que é a opinião de vocês? Hoje eu estou com 3 gigantes aqui na mesa e ainda teremos uma participação especialíssima da Capitã Rebeca, do Batalhão Rotan da PM da Paraíba, conosco aqui para falar desses assuntos. E eu gostaria de apresentar para vocês cada um dos meus convidados aqui, porque hoje é debate. Hoje o bate-papo é puro papo reto. Então, para começar, comigo, Tenente Negreiros. Seu Tenente, satisfação receber o senhor aqui. Muito obrigado. Satisfação é minha. Alan do Vila, o Cabo Alan, da minha turma de polícia. Esse aqui já cheirou muito gás comigo. Tamo junto. E Cláudio Souza, advogado e ex-policial militar, que tá fazendo um trabalho aí, fazendo um respaldo, né, dando o glacê do bolo aqui do nosso bate-papo hoje, trazendo muita lei, trazendo aquilo que realmente deve ser cumprido, deve ser seguido à risca, para que nós consigamos alcançar aqui soluções, ou no mínimo sugestões de soluções para a segurança pública. Então, gostaria que cada um de vocês se apresentassem o currículo de vocês, que é extenso, muito pesado, e que vai trazer hoje uma riqueza de informações, né, para o nosso bate-papo, para o nosso debate aqui, que com certeza vai transformar a vida e a visão de quem está nos assistindo. Quem começa? Pode começar, Alan. Demorou. Fala, pessoal, tudo bom? Cabo Alan aqui, hoje na política de Sabará como vereador. Tô lá, Agripino, agora fazendo 1 ano e 4 meses de vereador, né? Tive 13 anos na polícia, estive 8 anos na Rotan, 3 anos no Choque, 2 anos no 5º Batalhão. E vivendo uma nova fase, Tenente. Vivendo uma nova fase, Cláudio, que é a parte do servir como legislativo dentro de Sabará. E precisando, gente, estamos aí do lado de BH, lá em Sabará. Muito bom, esse cara é brabo, tá? Vai sair muito papo afiado da boca dele hoje. Tenente, fica à vontade, se presente. Então, eu sou o Tenente Leonardo Negreiros, também já sou militar aqui na PMMG há 13 anos. E, Agripina, a gente ainda tem uma experiência anterior, né, com o Exército. Fui também militar do Exército, fui oficial R2 do Exército. E a gente vai tentando aí também trazer algumas coisas que a gente vai vendo aí que ocorrem na nossa vida e que a gente pode agregar também como solução aí para a segurança pública. Então eu vejo que a gente vai ter um bom bate-papo aqui. Com toda certeza. Fique à vontade, meu nobre amigo advogado e ex-sargento de polícia. Isso aí. Meu nome é Cláudio, eu fiquei 16 anos na Polícia Militar de Minas Gerais. Saí de lá sargento, atualmente eu sou advogado, Chaves Cunha Souza Advogados. Defendendo policiais, felizmente conseguindo bons resultados na Justiça Militar. E também tem um trabalho voltado para a redação do boletim de ocorrência, com o livro Polícia na Prática. A gente tem mais de 2.000 exemplares vendidos para o Brasil inteiro. Hoje é referência bibliográfica em todos os cursos de formação aqui da Polícia de Minas, notícias de outros estados usando também esse material. E também um trabalho voltado para a proteção de escolas, treinamentos de prevenção, né, nas escolas. Então, aconteceu algum problema antes da polícia chegar, quem tem que resolver, o bombeiro chegar, o SAMU, quem tem que resolver é quem está ali. Então, nada melhor que profissionais da segurança, profissionais do bombeiro, para poder instruir essas pessoas dentro das escolas para poder salvar as crianças, né? São bem maior que a gente tem. Isso aí, vocês já entenderam que o nível do bate-papo hoje é aquele, né? Para completar a mesa, hoje eu também tô aqui, opinativo, firme e forte, modo full sincero, Ricardo Agripino, 10 anos de polícia militar, servindo no Tático Móvel do 13º Batalhão, servindo no honroso, glorioso Batalhão Rotan, que faz parte da nossa identidade visual. Tem vários cursos dentro da instituição, né? Inclusive falei com o Cláudio ali, curso de redação de documentos, que é dentro da área que ele atua, eu também gosto muito. E uma vasta experiência de rua, né, Alan? Que nós ombreamos durante esse tempo juntos ali no batalhão, para que a gente consiga hoje entregar para vocês aqui o máximo de informação sobre segurança pública. E daqui a pouco a Capitã Rebeca vai estar com a gente aí também online, né? Daqui a pouco a participação dela. Gostaria de pedir a vocês que estão chegando aí, que se inscrevam, deixem um like, já deixem um comentário, compartilha para quem precisa e quer e se interessa por esses assuntos que nós vamos tratar aqui. Nós trouxemos alguns pontos, né, senhores, dos quais a gente vai debater e
a nossa ideia aqui é propor soluções para cada caso dentro da segurança pública. No tocante, o geral, que a gente vai tratar, segurança pública no Brasil, se ela tem solução. Então, cada um de vocês eu gostaria que tecesse os seus comentários a respeito disso. Há uma solução? É possível enxergarmos uma solução para a segurança pública no Brasil hoje? E como seria? Uma reestruturação, uma repaginada completa das forças de segurança? Vamos lá, cada um no seu tempo, fiquem à vontade para quem vai falar primeiro. O Agripino, então, eu entendo que tem uma solução, mas a gente passa por uma questão que é a gente falar sério sobre segurança pública. Eu vejo que a gente hoje brinca de segurança pública, a gente não traz soluções sérias. Eu vejo que a gente tem diversos... A gente vai passar pela pauta de valorização do profissional da segurança pública. Eu acho que a gente tem que falar aqui sobre a questão legislativa também, que eu acho que tem muita coisa ali de mudança de legislação para fortalecer a atuação policial. Acho que a gente falta. A gente tem que falar talvez sobre endurecimento de pena. Isso são tudo coisas que a gente tem que trazer aqui, que eu acho que vai ser bom, a contribuição principalmente aí do Alan e do Cláudio aí, que são pensadores aí. A sua também, né, com uma boa experiência, mas a gente tem que trazer isso, são temas aí, alguns sensíveis, outros menos sensíveis, mas que a gente tem que trazer à tona aqui para que a gente procure uma solução e traga sugestões também para que os nossos queridos deputados aí possam realmente fazer um trabalho em cima da segurança pública, um trabalho de verdade. Então, senhores deputados, assistam ao podcast e a gente vai mandar aqui algumas reais aqui, que é para os senhores aí que estão fazendo por nós, que estão nos representando aí em Brasília. Chegou a hora de falar, né? Alan? Bom, Agripino, segurança pública no Brasil realmente deixa muito a desejar, né? São vários fatores, várias facetas que precisam ser tratadas dentro do âmbito, seja jurídico, seja social. E se nós não começarmos a expor, principalmente nós que fomos polícia, as mazelas que as polícias sofrem, que a população passa, nós jamais vamos conseguir uma solução eficaz aqui dentro do Brasil. Passa realmente pela parte financeira do policial militar, passa pela saúde mental, passa pela família do policial e até mesmo de onde esse policial vem. Porque hoje, dentro das polícias, nós temos pessoas de todos os âmbitos da sociedade, de todos. E se nós não começarmos a fazer uma melhor sindicância social, se não começarmos a fazer um melhor preparo desse pré-candidato a policial militar, uma melhor consulta de quem ele é, nós jamais vamos conseguir levar com seriedade a segurança pública no Brasil. E isso não passa só pela polícia militar, não. É pela polícia civil, é pela polícia penal, é pela guarda municipal. Isso passa também pelo nosso judiciário também. A índole do nosso judiciário hoje aqui dentro é muito questionável dentro do Brasil. Em todos os aspectos. Nós temos hoje, se eu não me engano, o primeiro ou segundo judiciário comprovadamente mais corrupto, né, do mundo. Não é de estranhar, né? Pensando isso aí, né? Horrível essa estatística. E isso reflete na onde? Lá na segurança pública, lá na ponta, na entrega do serviço para a sociedade. Com toda certeza. E é o que a gente veio falando, né, Agripina? Um pouco antes de vir para cá, eu estava conversando com a Agripina aí. A polícia, na realidade, ela é só o último ator ali. Exatamente. Da segurança pública. A gente é quando todo mundo já falhou. Já falhou a escola, já falhou a família, já falhou a igreja no papel dela social, né? Sim. Quando todos falharam, chega onde? Chega na polícia. E é nela que deságua todos os problemas e é ela que acaba sendo aquele escudo mesmo para a sociedade ali. Tem aquele jargão, né? Tem aquele jargão. Somos a última barreira entre o bem e o mal. Né? O caos e a paz. Exatamente. E o Cláudio, sua opinião, tem solução? Tem solução e, na minha opinião, uma delas é usar melhor o que nós já temos pronto. Então, a gente tem ali o policial militar, o policial civil, o guarda municipal na ponta da linha e ele não consegue utilizar bem, muitas das vezes, o que a gente já tem. Por exemplo, para manter um cidadão preso, o delegado e o promotor, eles usam primeiramente o boletim de ocorrência. Se a gente não tem esse documento muito bem fundamentado, com que o policial, com que o guarda municipal vê ele na ponta da linha e leva isso para dentro do processo, o delegado trabalha mal e o promotor trabalha mal. E não é porque eles têm falta de interesse, mas é porque é um volume absurdo de serviço. E aí, por exemplo, Rotam foi lá na Serra, prendeu um camarada lá dentro do aglomerado da Serra. E aí tinha uma escola do lado. O polícia não colocou isso no BO. Impossível o delegado sair lá da mesa dele e fazer uma diligência para conferir se tinha uma escola ali do lado. Só que colocando que havia uma escola ali do lado, a pena automaticamente ela é aumentada.
Então, você Perfeitamente. tem ali uma pena muito mais pesada simplesmente por causa de um fator minúsculo que aquele policial que estava na ponta da linha ele conseguiu colocar no BO. E isso é falta de treinamento, é falta de alguém parar para pensar, para instruir esse policial e esse guarda municipal que estão ali na ponta da linha para utilizar melhor ferramentas que nós já temos para desaguar lá na melhora da segurança pública. Exatamente. E, Cláudio, a gente conversava muito sobre isso, né? Quando a gente estava no 22º Batalhão. Até para quem não sabe aí, eu fui já do Batalhão de Choque, Batalhão Roca agora, né? Que em breve deve virar um Famoso batalhão. cachorreiro, pra quem Espero entende. que vire, né? Do 22º Batalhão e 18º. No 22º tive a honra de trabalhar com o Cláudio, eu sou fã, eu tô aqui com o Cláudio e falo que eu sou fã dele, ele sabe disso. A gente conversava bastante sobre isso, sobre inclusive questões exatamente de um heads, outras coisas. A gente escrever bem, cara, a gente ajuda demais isso aí, ajuda, como ele disse, vai ajudar o delegado, vai ajudar o promotor e o sistema ele vai funcionar melhor. A engrenagem do sistema ela funciona melhor. E hoje eu vejo que isso é um problema também, porque o policial ele não sabe escrever. Ele não sabe escrever BO. Pelo menos dentro do que eu vejo aí, eu falo assim, não sabe, a gente não pode generalizar. Há uma generalidade, né? Porque também é público e já falei com os senhores. Em 2019 eu participei de uma comissão interna dentro da Polícia Militar que o intuito era realmente corrigir e observar esses erros que estavam atrapalhando o bom andamento dos processos, né? Muitas das vezes uma ocorrência que poderia ensejar numa punição adequada, correta ao cidadão infrator, ela acabava pelas mazelas do REDS, pelas mazelas da ocorrência, liberando aquele cara para voltar para a rua. Então, essa capacitação na escrita, essa capacitação de entendimento dos policiais também tem que estar muito alinhada. Porque você tem um cara que escreve muito bom e outro que escreve muito ruim. Há uma discrepância muito grande nisso, né? E o trabalho da Polícia Militar tem que ser alinhado. Ele tem que ser alinhado. E não é nem uma falha do policial, uma falha do sistema como um todo. E eu falo nível de Brasil. Porque a gente tem, fazendo um paralelo, a gente tem promotores falando sobre a denúncia, a gente tem delegados escrevendo ali sobre o inquérito policial, temos juízes escrevendo sobre sentença, e a gente não tem, ou não tinha, né, policiais escrevendo a visão jurídica deles sobre o trabalho policial. Então, Alan tá lá na viatura da Rotan, ele tem que saber o que é escrever sobre uma intervenção com arma de fogo, o que é escrever sobre segurar alguém ali, porque é muito fácil, atrás de uma mesa, falar assim, não, mas precisava de atirar 15 vezes na cabeça do camarada. Só que tudo que se sabe hoje, né? A maioria das pessoas sabem sobre arma é o que vê no cinema. Deu um tiro, a pessoa caiu. Ela não sabe que tem lá os 10 segundos do homem morto. Essas pessoas não sabem disso. E aí se você pega juízes, promotores, essas pessoas que vão analisar o trabalho da Polícia Militar, o trabalho de quem está lá na ponta da linha, e ela não faz a menor ideia do que é viver aquilo ali, o que se passa naquilo ali, se a gente não escrever, se a gente não trouxer ele para dentro da nossa realidade, que a pessoa estava vindo com a faca, eu tive que atirar, que ela continuou reagindo, e só depois do 15º disparo que ela foi cair, se a gente não trouxer isso para dentro do BO, infelizmente, a gente vai continuar sendo punido, o bandido vai continuar voltando para a rua. Ainda tem essa questão da punição, né? Essa questão de ocorrências mal elaboradas, até mesmo, muitas das vezes, desastrosas. O policial, na falta do preparo ali, acontece muito, não é novidade pra gente. Parece que a gente tá cortando na carne, né? E de fato a gente tá cortando um pouco na carne. Mas aquele policial que tá despreparado pra escrever uma ocorrência, pra atuar numa ocorrência, ele tá traindo pra si mesmo o problema. Ele mesmo pela falta de preparo, pela falta de capacitação. Acredito também que é muito importante o policial ter essa consciência, essa disciplina de se preparar, ainda que a instituição não oferte. Porque é de obrigação da instituição ofertar, mas se não tem, e aí? Você vai ficar despreparado? Você vai ficar desprotegido? Né? A primeira proteção nossa somos nós mesmos, é a nossa atitude. E né? diga-se de passagem, a Rotan escreve muito bem BO. Eu sempre falo que os melhores BOs da polícia são do Batalhão Rotan. Isso pela experiência que eles têm. Mas ainda assim, ainda vemos muitos BOs assim que ainda falta alguma coisa ali. E para isso, eu e o Cláudio, a gente sempre pensou também numa solução para isso aí. Ele agora tá trabalhando com isso aí também, mas é uma ideia aí que é comum com o que eu já pensei também. Depois a gente vai apresentar aqui também, mas é muito interessante, é um projeto. E a gente vê também, outra coisa que ele falou que é muito interessante, GCM, hoje a gente tem um vereador Alan aqui, que é policial, nunca vai deixar de ser, né? Tá no sangue, o cabo, né, mas também vereador. Mas GCM, a gente não fala da importância da GCM.
o pessoal tem que acreditar já. GCM é polícia. Com toda A certeza. gente não tem que tentar tirar isso, não. E aí, muitas vezes, fica aquela briga, aquela vaidade, aquele negócio. Não, mas, pô, polícia é polícia. GCM é polícia. E tem que agir como tal. Inclusive, a questão que o Cláudio fala sobre aprender a questão de redação do REDS, do BO, né? A gente tem que botar também para os GCMs isso aí, especializá-los na escrita do BO. Porque eu acho que eles também vão ter um papel fundamental no futuro que está sendo escrito aí Alan, mais à frente. Essa relação guardas municipais, policiais militares se atentem para as riquezas dos detalhes no boletim de ocorrência. Isso é fundamental e pode livrar você de sentar no piano. Com certeza. Essa relação da Guarda Municipal, você hoje está dentro da Câmara de Sabará, fazendo um trabalho dentro da cidade, no município. Há um crescimento exponencial das guardas municipais. A gente tem visto isso. Inclusive, tem sido muito satisfatório. Acredito que a sociedade, num todo, tem visto isso com bons olhos, né? E ninguém melhor do que você, que está dentro da Câmara, está dentro do trabalho da Prefeitura lá em Sabará, para falar um pouco também sobre o trabalho das guardas municipais e o que também nós devemos e podemos melhorar essas condições aí para que eles possam entregar um trabalho cada vez mais afiado e alinhado com a segurança pública no geral. Bom, então, Agripino, o serviço da Guarda Municipal se tornou muito importante dentro dos municípios, porque em muitos momentos eles são a primeira força de recobrimento dentro das divergências que tem dentro do município. Por exemplo, a gente teve um caso recente num posto de saúde e vocês sabem, Sabará é uma cidade com uma extensa região e às vezes tem uma viatura no turno. Uma viatura, são 2 companhias, uma para cada companhia. E aí, tipo assim, liga para a polícia, liga para a guarda, liga para quem? Geralmente a guarda consegue dar um suporte mais imediato. Primeiro suporte, primeiro enfrentamento, acaba sendo a Guarda Municipal. Sabará tinha 36 guardas municipais, contando o pessoal do administrativo, o pessoal que está de férias, enfim, de todos os turnos. Efetivo total. Efetivo total. Total. Está licenciado? É efetivo. Hoje está com 82. E dá uma diferença muito grande, até mesmo no visual. Dá uma diferença grande na quantidade de atendimentos. E, inclusive, Sabará lançou, tem 2 semanas, uma patrulha de Maria da Penha, da Guarda Municipal. Isso é fundamental, cara. Mas ainda falta o estruturamento dos municípios sobre a questão da hierarquia ou da progressão de carreira. Por quê? Porque não são militares. Então, não é fácil falar em hierarquia quando não é militar. Mas tem que ter um supervisor ali. E, às vezes, não tem. Então, assim, está crescendo, vai crescer mais. Em breve vai ser polícia, sim. Aceita que dói menos quem não gosta da ideia. Exatamente. Porque eles já exercem todo o papel que a polícia exerce. Com certeza. Fazem boletim de ocorrência legal, atendem se precisar na casa de alguém, socorrem, salvam vidas, protegem patrimônio, fazem todo o serviço típico de polícia. Só não está escrito ainda polícia. Ainda. Ô Alan, mas vai vir. Por que não? Inclusive, a gente, ao invés de tentar a gente separar, né? A gente unir. A gente tem que unir forças. Sim. A gente vê, eu acho que também conversava com o Cláudio sobre isso, a gente tem que unir forças. A PC tem que conversar melhor com a PM. A gente tem que aprender que dentro do município, a GCM tem que estar com a gente. Tem que estar. Tem que estar com a gente, por quê? Porque às vezes eu estou num município lá de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, que o policiamento é pequeno, cara. E por que não unir força ali com a GCM? E às vezes tem na verdade, também é meio inevitável isso, tá? Essa questão. A municipalização da segurança pública, eu acho que é o futuro. E eu tenho assim, aqui, a cereja do bolo aqui, agora, né? A solução. Você falou de vários canais de atendimento onde a pessoa que está na hora da dificuldade, ela não vai lembrar que tanto de número para ligar. Tem que haver uma integração disso. Eu acho que não é difícil, em cada município, ter um mini Copom com as forças ali, com cada um com seu... Integrados. Isso. Aí bateu no 190, o cara da Guarda Municipal do 153 também tá na cabine do lado. Então ele também compartilha a chamada, né? Se ligar em qualquer um dos números de emergência, está compartilhado em todos os sistemas. Não é difícil de fazer. O nosso Copom cara, em 2014... tem contato das guardas municipais daquela região. Sim. Pô, tô sem viatura disponível. Ô, Guarda Municipal, consegue atender? O que é? Passa pra mim. Não, em 2014 a gente tinha um excelente contato com a GCM de Alfenas, na cidade de Alfenas. Eu fui comandante do tático de Alfenas, tenho um apreço enorme pela cidade, e eu sempre falei lá, o que fazia dar certo era que lá era muito unido, a tropa era unida,
A GCM era junto com a Polícia Militar lá e fazia operações conjuntas. E eu falei isso aí, ó, a gente tá falando de 2014, 2015, 2016 ali. E até hoje eu falo que era um local onde funcionavam as coisas porque tinha essa integração. Hoje a gente precisa falar dessa integração, sim. Eu acho que é um ponto que é um dos pontos sensíveis, né? Que a gente vê o pessoal, exatamente por conta de vaidade, de não aceitar. É isso que eu ia falar. Mas a vaidade é o primeiro muro nessa história. Aqui, Isso, né? vamos lá. Muito. Polícia penal. Polícia penal. É polícia. É penal, é polícia. Ela tem as atribuições dela lá. É polícia. E foi a duras penas que chegaram lá. Exatamente. O senhor brifou comigo uma relação do trabalho da Polícia Penal, uma expansão deles. O que o senhor acha de citar isso daí? Aquela ideia é interessante. Então, ó, Agripino, eu vejo que a Polícia Penal, ela, na realidade, ela pode fazer muito mais. É como a gente estava falando aqui, é polícia também. E eu vejo hoje, por exemplo, a PM, ela abraça, por exemplo, uma visita a egresso. Pô, a gente perde tanto tempo com isso. E eu vejo que essa função aí, ela pode ser da Polícia Penal. Eu sei que há resistência quanto à atuação fora dos presídios da Polícia Penal, mas eu vejo que a gente tem que deixar de abraçar o mundo, nós como policiais militares, né, deixar de abraçar o mundo e dar a função para quem... para aquelas outras polícias ali terem também o papel delas na sociedade. Quem ganha com isso é a sociedade. Eu quero que a sociedade ganhe com isso. Eu quero que a sociedade ganhe. Então eu acredito que pode mudar muita coisa aí na Polícia Militar, para aceitar isso aí, essa parte da Polícia Penal, para aceitar a atuação da GCM, como o Alan veio falando aqui. E eu tem outras ideias aí que daqui a pouco também o Cláudio vai falar aí também, que é voltado aí para alguns usos de tecnologias aí que a gente precisa evoluir. A gente não tem que a gente não tem que retroceder, a gente tem que tá outra coisa inevitável, assim, né? O trabalho da Polícia Militar, pelo menos hoje em Minas Gerais, com relação a avanços tecnológicos, tem realmente dado orgulho pra gente como cidadão, né? E como integrantes e ex-integrantes também da corporação, é bom a gente ver que a corporação tá evoluindo nesse sentido. No entanto, há algumas falhas, né? Algumas lacunas, alguns buracos nisso. A gente falou sobre a tal da vaidade, todos nós aqui sabemos que o grande problema interno nessa integração de forças, nessa formatação de uma segurança pública mais forte, onde todas as polícias, onde todas as instituições trabalham em uníssono por um único objetivo: trazer sensação de segurança para a sociedade, mostrar um trabalho coeso, conciso, que traz resultado, que o policial vai ali, o militar e o guarda municipal aborda, prende, faz uma boa ocorrência, manda para a delegacia, uma investigação também melhorada, porque aqui a gente não citou, né, o trabalho da Polícia Civil, mas eles também necessitam de um amparo para melhoria de condições de trabalho e para que a gente tenha mais casos solucionados. O Brasil hoje a gente tem que 10% dos casos solucionados? O Agripino, e isso é interessante, porque a gente não fala hoje cara, a polícia científica, a parte científica ali, a perícia da Polícia Civil. A Polícia Civil como um todo, ela tem que ter investimento da Polícia Civil, porque é quem realmente ali, de fato, vai buscar aquela verdade através da polícia científica dela, né? Aquela área científica dela, que são os peritos. Eu vejo que muitas vezes falta muita coisa para aqueles peritos ali. Quem ganha, como a gente disse, é a sociedade. O Alan lá, ele com certeza, ele já está atento ao trabalho da GCM, mas talvez já antevendo algumas coisas que a GCM vai ter também de esse contato entre a instituição, entre a própria GCM e a Polícia Civil também, tem que já estar um negócio bem casado ali, bem conectado, viu, Alan? Sim, tem que estar, porque eu vejo que a gente... A GCM, ela ainda fica meio assim de atuar como polícia. Isso aí é uma observação minha. Vejo que eles ficam meio assim porque parece que a gente está ocupando e não quer dar aquele espaço para eles, sabe? É justamente, né? Só fazendo um adendo sobre a Polícia Penal, às vezes falta a própria Polícia Militar abrir mão de algumas coisas. Nós vivemos isso várias vezes. Quantas vezes fui para Mineirão, o serviço não era da Polícia Militar e quem queria fazer? A Polícia Militar. Então, assim, só como adendo essa questão da Polícia Penal e a visita ao egresso, essa é uma questão de portfólio e alinhamento. Se for um serviço interessante para a própria Polícia Penal, que a PM abra mão. Porque muitas vezes falta a PM abrir mão de parte do mundo. A PM para fazer um serviço muito melhor. Exatamente. Porque, ali, a Polícia Penal já conhece, às vezes, a rotina daquele preso, conhece o hábito, né, daquele ex-preso que está solto. Uhum. Já conhece o hábito dele. E por que não introduzir esse serviço para eles, se for do interesse deles também? Porque às vezes não é do interesse da guarda,
da Polícia Penal, mas se for, que eu acredito que seja, né? Ter essa liberdade de estar na rua e fazer o serviço de polícia na própria rua. É interessante porque todos os pontos que foram trazidos aqui, né, pelo Tenente, pelo Alan, e pelo Agripino também, a gente vê que a segurança pública ela tem solução sim, e passa por coisas básicas. Então essa parte da De integração das forças? Integração das forças pode pelo amor de Deus. Essa parte da vaidade, por exemplo. Então, uma conversa melhor entre as forças, essa parte de cada um fazer a sua função ali dentro do sistema, dividir melhor ali as funções, porque a Polícia Civil, por exemplo, ela tem um número reduzido de policiais para um serviço absurdamente grande. É um serviço, como o Tenente havia levantado aqui, de perícia, o serviço científico, ele é demorado, ele é complicado. Então, se cada um fizer a sua parte e obviamente, com um apoio maior do governo, um investimento um pouco maior, essas soluções, né, a segurança pública, ela pode ter sim uma solução, mas com coisas muito básicas, aplicando melhor e de forma mais inteligente o que já existe. Então, precisava reinventar a roda, né? E muitas vezes falta até paciência pra gente também. Quando a gente vai lá, por exemplo, um BO, a gente não imagina, a gente fala tanto, aí chega na delegacia, pô, tá demorando aqui. Mas quando a gente vai fazer o mesmo IPM, o IPM, no caso, que é o deles, o IP, né, o inquérito policial, o nosso IPM, a gente vai fazer, a gente também demora pra caramba. E a gente não para pra pensar nisso. Então, assim, é um efetivo baixo. Tem que também, eu acho que a gente, com o uso de tecnologias, a gente pode melhorar isso aí. É uma das coisas que a gente vai falar também lá. Tenente, olha que interessante, essa parte da integração das forças. Lá em Sabará, nós temos hoje guarda municipal alocado dentro da própria delegacia para ajudar a redigir o boletim de ocorrência. Ou seja, não é um serviço de um só, é um serviço de todos. Porque na hora de atender, é toda a comunidade que é atendida. Então não é vai atender só esse caso, só aquele caso. Não, pô. Dá para fazer um BO? Dá. Dá para integrar? Dá. Não é um mundo muito distante integrar as forças de segurança. E isso não fere as competências das forças de segurança. É só dividir a carga. E, inclusive, a gente tinha muito problema antigamente aqui entre Polícia Civil e Polícia Militar por conta da questão da disparidade salarial. Sim. E quando houve numa equiparação, mas quando parou de cada um brigar pelo próprio salário e começar a brigar pelo salário das forças de segurança pública, diminuiu muito das brigas que nós tínhamos aqui dentro, porque aí sim passamos a ver a outra força como uma força irmã. E agora ser como vereador, né, Alan? O nosso vereador, e com esse olhar, com certeza vai também passar por uma valorização também da GCM lá de Sabará hoje. Com certeza. E isso é muito importante. Na verdade, a gente tem que falar sobre isso. O que a gente está propondo aqui é para todos, né? Para todos. Para todas as forças, para que a gente esteja inclusive para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, que a gente acha que também tem que tem um valor deles e tem que também ser valorizado. Eu acho que a gente tem que caminhar junto. Só mais um ponto, e pensando não só nas forças de segurança, mas pensando no sistema de justiça como um todo, conscientização do policial militar e do guarda municipal quando vai na audiência. É extremamente importante o policial militar, ele lê o boletim de ocorrência antes de entrar para a sala de audiência, porque se passam ali 2, 3 anos desde a prisão, e aí o policial ele é chamado para audiência e ele não consegue ajudar o promotor de justiça, que também faz parte do sistema de segurança. Então você, claro que eu não lembro, fico com uma vontade muitas das vezes, é claro que eu não vou me lembrar, óbvio que não vai lembrar, a pessoa prende ali 10, 15 traficantes durante um mês. Ele não vai lembrar exatamente onde estava a droga. Era no bolso direito, no bolso esquerdo. Era debaixo do banco. Muita informação. Então, não pensando como a integração do sistema de segurança pública, mas também no sistema de justiça, que lá na frente vai ser efetivado, que efetivamente essa pessoa vai ser condenada. O último, eu falo que a cereja do bolo do trabalho do policial e do guarda municipal, ele é lá na audiência. Porque, sim, a prova produzida em contraditória, quando o advogado de defesa tem chance de perguntar para o policial o que aconteceu, quando o promotor de justiça vai perguntar. Então, essa é a cereja do bolo, é ter essa boa vontade desde o início da abordagem até o final, termina só... Cláudio, tudo volta no Reds, né? Exatamente. Impressionante. Tudo volta na riqueza e detalhes do Reds. A capitão Rebeca já tá no ar aí já, né? Offline? Tá? Então, vamos lá, vamos chamar ela já de uma vez, para a gente poder falar aqui dos assuntos pertinentes. Guardamos para ela. Senhora capitão, seja muito bem-vinda.
Boa tarde novamente. Tá conseguindo ouvir, Rebeca? Tá nos ouvindo? Agora. Agora. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Intelcast. É uma honra receber a senhora aqui. É a nossa primeira transmissão dessa forma, né, no nosso canal aqui. Eu fico muito honrado em ter a senhora para tratar com a gente dos assuntos. A senhora conseguiu pegar aí mais ou menos o que a gente estava tratando aqui. E os assuntos que nós propusemos conversar com a senhora é exatamente o lugar de fala que a senhora tem como policial militar, como mulher, capitão de polícia de Rotam, empoderamento feminino, se não é isso, eu não sei o que né? E é uma referência. Então, gostaria que a senhora se apresentasse para o nosso público daí e nós vamos entrar aqui nesses pontos. Cada um dos nossos convidados aqui na mesa vai formular algumas perguntas, algumas sugestões, para que a senhora possa discorrer e enriquecer o nosso bate-papo. Tá, valeu, obrigada. Primeiro, é dizer da alegria estar aqui, agradecer o convite do Tenente Léo, que nos convidou para a gente participar desse momento, que eu acho que eu vim acompanhando aqui no bastidor e achando bom demais a conversa, e todos que acompanham aí o seu... É Intelcast, né? Intelcast. Eu conheci através do Tenente Léo, então parabenizar aí vocês pelo trabalho e vamos embora. Eu acho que é bom quando a gente tem policiais, né? Quando a gente tem integrantes de força de segurança falando sobre segurança pública, que não tem sido fácil fazer segurança pública nos últimos dias, e a gente nada melhor do que andar de mãos dadas, porque senão o crime está aí se organizando a cada dia. Então, se a gente não cuidar também, se organizar, a gente termina perdendo essa guerra, porque a gente tem que mostrar força nesses momentos que, Exatamente. aqui na Paraíba, por exemplo, a gente vive um momento difícil, né, onde as facções estão querendo se instalar aqui no nosso território, então a gente precisa cuidar e estar atento para que isso não chegue no cidadão de bem, né, que é o nosso principal foco, é proteger o cidadão que vive na nossa cidade, no nosso estado. Então, eu fico à disposição aí de vocês. Quem estiver nos acompanhando pelo YouTube, né, aproveite e se inscreva no canal. A gente tem um canal no YouTube também chamado Capitã Rebeca PB, então Vamos colocar o link do canal da senhora na descrição. Pode mandar que eu vou colocar na descrição. Coloca aí o link aí na descrição, Capitã Rebeca PB. Se inscreva aí no canal, porque querendo ou não, quando você se inscreve, quando você dá o joinha para fortalecer, realmente fortalece a caminhada e fortalece o trabalho da gente aqui na rede social. Então, fica à disposição. Sou capitã aqui na Paraíba, né, diretamente da Paraíba. Trabalho na Rotam agora atualmente, mas ano passado eu tive na Secretaria Municipal de Segurança e a gente trabalhou diretamente também com a Guarda Municipal aqui da cidade de João Pessoa. Ela comandou agora. E diga a vocês, foi um desafio gigante, né? A gente passou um ano lá na Secretaria, mas o desafio foi grande porque a gente precisa ainda quebrar algumas barreiras, quebrar alguns paradigmas. Sim. Mas eu acho que quando a gente vai no diálogo, a gente consegue vencer Mas esse é desafio. isso. Oi, Rebeca, inclusive você não pegou aqui. Você não pegou aqui, mas a gente está falando, guarda municipal hoje, a gente tem que aceitar, é polícia. E foi bom que você viveu esse outro lado também e conseguiu ver também a importância. A gente também tem um Alan aqui, que é vereador, é policial, vereador na cidade de Sabará. E a gente veio falando sobre isso um pouco antes de você entrar, tá? Que guarda municipal também é polícia, tem que ter o respeito. E a gente tem que procurar também fortalecer essas guardas, porque o futuro realmente passa pela municipalização das forças de segurança pública também ali, porque as guardas municipais terão um papel fundamental aí no futuro. No futuro não, no presente, né? Já é no presente. E a gente estava falando exatamente sobre isso um pouco antes aqui, sobre a integração das forças de segurança pública, inclusive incluindo as GCMs, né, nesse meio, nessa integração. E a gente está falando sobre isso. E aí, como a gente trouxe também para outro tema aqui, né, eu vou tomar aqui à frente aqui, a gente queria falar um pouquinho aqui sobre feminicídio. Eu tenho minha opinião sobre feminicídio, tá, Agripino? Tá, Alan? O Cláudio também, né? Tenho minha opinião sobre feminicídio. Eu falo que hoje a gente tem um crime aí que tá em voga, né? A gente sabe que tá em alta falar sobre feminicídio. Mas eu vejo de uma outra forma também, que eu falo que hoje a gente fala tanto o feminicídio, mas a gente não fala dos crimes correlatos, né? Por exemplo, os crimes de ameaça que ocorrem antes, as ameaças que ocorrem antes, as agressões que ocorrem antes. E aí eu queria ver, inclusive, a opinião da senhora nesse sentido aí sobre o que hoje a gente pode mudar para melhorar esse quadro aí que a gente vem vendo aí crescendo, né? Na questão do feminicídio.
Olha, Tenente, quando a gente fala de feminicídio, a gente é um país muito agressivo com a mulher, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem um número altíssimo de feminicídio. Aqui por dia no Brasil, 4 mulheres morrem pelo simples fato de ser mulher e pelo simples fato de estar inserido nesse contexto de violência doméstica. De 2006 para cá, né, com a Lei Maria da Penha, a gente teve alguns avanços, né, sendo que o desafio ainda é gigante, porque é um crime que acontece entre 4 paredes, é um crime que acontece, o principal agressor geralmente é um ex-companheiro da mulher, é aquele cara que a mulher dá uma segunda chance, dá uma terceira chance, e muita gente acha que a violência é só quando o cara vai lá e mata a mulher e tira a vida da mulher, mas não. Ela acontece de forma sutil, ela acontece no dia a dia, ela acontece no grito que o cara dá, no empurrão, no tapa, até o último estágio. Então, é um desafio gigante, porque o crime acontece dentro de 4 paredes, e existe um dado que quase 80% das mulheres que são vítimas de feminicídio, elas nunca cruzaram a porta de casa para denunciar, elas sofreram em silêncio, elas sofreram caladas. Recentemente teve um caso até da Guarda Municipal, né, a comandante lá de Vitória, e ela era comandante da Guarda Municipal, ela era ativista, palestrante sobre violência doméstica, e ela sofria calada, né, o cara foi lá, tirou a vida dela, e acabou que chocou o país inteiro. Então, quando a gente fala sobre violência doméstica, a gente tem um desafio gigante, Léo, para resolver, porque se já tivesse resolvido, a gente não estava com tanta mulher ainda morrendo, né? Deixa eu pontuar para a senhora aqui uma coisa. Em relação ao feminicídio, todas as estatísticas que a gente se depara hoje no Brasil, a violência tem crescido exponencialmente em todas as áreas, né? Então a gente sabe que as mulheres passam por tudo isso, é lamentável, é muito triste, às vezes acontece do nosso lado e a gente não vê, mas eu acredito que um pouco, sim, as leis de exceções acabam trazendo mais foco para o assunto e fomentando um pouco mais o assunto. No meu tempo, né, nos meus 10 anos de serviço de rua, principalmente nas viaturas básicas, a gente se deparava muito com situações onde a violência doméstica também, infelizmente, era causada. Eu falei com o Tenente Negreiros aqui durante um tempo, acabou se perdendo um pouco também essa visão da vítima tão culpada quanto o autor, porque algumas mulheres, claro, de forma alguma isso vai ser generalizado, mas algumas acabam tomando mais coragem para confrontar um marido que já é violento, que já é usuário de droga, que já é problemático, por achar que só ter uma lei para defender vai resolver, e às vezes o resultado disso é trágico. Falta um pouco de conscientização também para essas mulheres, falta também um pouco de direcionamento para que elas saibam fazer as escolhas certas, e se pedir uma medida protetiva, se passa por uma situação dessa, ter um caminho claro de como seguir, e o primeiro deles, evitar o confronto, né? Nós todos, como policiais militares, sabemos que o melhor confronto é aquele que a gente não entra. Então, eu acredito que isso seria um ponto importante a se conscientizar também, para que a gente consiga reduzir esses números tão tensos, tão absurdos, né? Isso eu também considero como um grande absurdo. Olha, meu amigo, eu acho que a gente tem que partir do princípio que nunca é culpa da vítima, né? Talvez se a gente levantar esse ponto, a gente entre na falha de achar que a mulher morreu porque reagiu, porque confrontou o cara, porque... Não, eu acho que o caminho é assim, ó. Eu acho que a culpa nunca é da vítima. A mulher, às vezes, Eu recentemente, no mês de março, agora que a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher, eu fiz diversas palestras, e em uma cidadezinha aqui no interior da Paraíba, chamada Montadas, eu conheci uma mulher que ela passou 23 anos com um cara que praticava violência contra ela todos os dias. E aí você pode me perguntar, meu amigo, caramba, 23 anos a mulher apanhando, só pode ser o quê? Qual o motivo? Ela gosta de apanhar, Então, assim, eu já ouvi isso de colegas, de dizer assim, não, a mulher está nessa situação porque ela gosta de apanhar. Não é. A culpa não é da vítima. Já é um outro ponto. A mulher não gosta de apanhar. Sendo que por isso que a gente tem um problema tão difícil de resolver, que é a violência doméstica. Por quê? Porque ela é praticada com um cara que a mulher ama, com um cara que a mulher escolheu dividir a vida, que é o pai dos filhos. E nesse caso específico lá de Montadas, ela conta que a violência começou porque ela não conseguia engravidar.
Então, ela passou 3 anos tentando engravidar e sofrendo violência. E na esperança, e dando uma chance para o cara, dando uma chance, na esperança de que aquela violência fosse cessar quando ela tivesse o filho. E aí ela engravidou, teve o filho, e a violência não parou, porque a culpa não era dela. Concordo plenamente. Porque a culpa não era dela, porque ela não estava conseguindo engravidar. A culpa é do agressor, a culpa é do cara que é um covarde, que vai para cima da mulher. Então, a gente precisa entender a violência doméstica como o único culpado dessa situação é o agressor, é o homem, que é a grande maioria dos casos. Sim. E aí você pode me perguntar, mas como é que a gente resolve? Qual a solução? Cada problema complexo, existem soluções complexas que passam desde a criação dessas novas gerações, né? Da gente ensinar os meninos de agora, porque assim, é uma coisa cultural, é uma coisa que independe de classe social, independe de condição financeira, independe do tipo de mulher, Ainda tem os casos onde também mulheres cometendo feminicídio, né? Também tem acontecido muito relações homoafetivas, as mesmas coisas. Então a gente também consegue desvincular, claro, vai ser sempre mais na figura do homem como autor, mas também a gente tem esses pontos, ainda que pouco, tem essas exceções, mas né? tem também essas exceções. Por isso que cada caso fático exige uma análise mais aprofundada mesmo. Né? Com capitão, certeza, mas a regra geral, o normal, a regra geral é o agressor homem praticando violência contra a mulher. E na grande maioria dos casos, o agressor é homem. Então, eu já participei de palestra onde sai a pergunta frequente, mas capitão, e quando a mulher batendo no homem? E aí eu começo a dizer assim, isso aí é a exceção da regra. Da mesma forma, é a exceção da regra, né? Quando é o caso da mulher. Acho que também até por ser minoria ainda dos casos, né? De onde tem o casal homoafetivo. Acabou que então, assim, só para concluir, a gente precisa entender esse contexto de violência. E eu acho que é uma coisa cultural, é uma coisa enraizada. É igual quando a gente não era acostumada a usar o cinto de segurança, quando a gente não era acostumada a deixar o carro de lado antes de dirigir. A gente cresceu vendo nossos pais bebendo e dirigindo, não usava cinto de segurança. Mas a nossa geração, a gente já vem com um carro que é automático. Se você não botar o cinto, ele fica perturbando ali no seu juízo. E a gente bebe e se dirigir, a gente está assumindo o risco de perder carteira, de praticar algum crime. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser passada de geração para geração. Então, a gente tem que ensinar aos nossos filhos, a gente tem que se conscientizar enquanto essa geração que está capitão, sofrendo agora. Isso aí passa pela educação. Passa pela educação. A gente consiga vencer. A gente falou aqui, educação literalmente um problema que a gente vai chegar também nele, que tudo depende da educação que primeiro tem que haver mudanças na área da educação, que eu acho que hoje é fundamental, porque se a gente não mudar a educação, a gente não muda o país. A gente não muda o país. Se a gente quiser mudar, a gente tem que começar a mudar. A gente começou. Então, eu acho que isso é importante aí. Capitão, boa tarde, bom dia. Aqui é boa tarde ainda, né? Boa tarde. Capitão, minha continência para a senhora, primeiramente. Parabéns pelo lugar que a senhora ocupa e pela representatividade da mulher aí na Paraíba. E acabou que a senhora abordou o tema que eu ia perguntar para a senhora. A gente vê que o Estado, ele tomou a tutela dos nossos filhos. Na verdade, nós já somos filhos do Estado, né? A nossa geração já é filha do Estado. Por quê? Nós fomos para a escola cedo e ficamos em tempo integral na escola e hoje permanece. A alimentação nossa vem do Estado, tudo vem do Estado. Hoje os pais entregam os filhos para o Estado na escola às 7 da manhã e pegam às 5 da tarde para poder produzir para o Estado. Na minha opinião, gostaria de saber se a senhora compartilha a mesma opinião. O Estado falhou em cuidar da mulher e as famílias também têm falhado em cuidar e ensinar como cuida um do outro, não só da mulher, mas também do homem. O homem a se portar como protetor e cuidador da irmã, da mãe, da filha e não ensina os valores para o filho e isso tem aumentado a violência. A senhora compartilha essa ideia também? Olha, amiga, eu penso o seguinte, eu acho que a gente não tem como terceirizar a educação.
sabe? Eu acho que a educação começa em casa. O pai, a mãe, ou as duas mães, ou os dois pais, enfim, independente do modelo de família que exista hoje, eu acho que a educação começa em casa, né? A gente, pelo menos a minha geração, né, que eu nasci em 91, então eu fui ensinada os meus valores, os meus princípios, eu aprendi em casa, eu não aprendi na escola. A escola ensina você a ler, ensina você a escrever, ensina você o conhecimento de mundo, o conhecimento geral, enfim, ensina as matérias ali que você precisa aprender para a vida. Mas a educação começa em casa. Então, o pai e a mãe têm um papel fundamental nessa educação. Aí você pode dizer, mas hoje em dia a gente está vivendo uma loucura que realmente a gente tem jornada dupla, tripla, tem gente que trabalha de manhã, tarde e de noite. Mas eu acho que quando você tem essa atitude, né, que eu acho assim, sensacional, quando você decide ter um filho, você decide construir uma família, eu acho que esse é o caminho de todos nós. Mas a gente não pode negligenciar a nossa parte. A nossa parte enquanto mãe, a nossa parte enquanto pai, a nossa parte enquanto educador em casa. Porque se você não educar a criança em casa, só a escola não vai fazer esse papel. Eu acho que talvez a gente esteja passando por essa onda de violência, essa onda de desrespeito com os professores nas escolas, porque a gente está terceirizando, está deixando na conta do Estado, coisa que é para nós mim, fazer. o Estado tomou dos pais. Eu também tenho essa percepção. Eu acho que a gente tem essa ele assumiu a tutela das crianças. Assim, não, o meu filho, quem educa sou eu, os valores quem ensina sou eu, então eu acho que a gente, enquanto cidadão, é a mesma coisa, né? A gente tem essa responsabilidade. Na realidade, o que o Alan tá falando, eu entendo também, até penso assim, eu acho que o Estado tomou os filhos nossos, mas por falta de quê? Por falta de atitude dos pais. Os pais permitiram isso. Os pais não querem responsabilidade. A realidade é essa. Então aqui passa pela educação, passa pela responsabilidade. Na nossa região lá, nós temos creches e os pais brigam para colocar as crianças nas creches, os recém-nascidos, com 6 meses. Porque você é recém-nascido até 3 anos. Uhum. Então, assim, os pais empurram os filhos para dentro das escolas. É absurdo isso. Na fase de cuidar, de amamentação ainda, de troca de fralda. Isso é. Não, só trazendo um pouco mais para a área da segurança, queria saber se aí na Paraíba tem algum programa que em Minas Gerais, né, existe quase que um batalhão, né, específico para violência doméstica, e os policiais, né, o pessoal que trabalha lá, eles têm um cuidado maior, eles têm uma sensibilidade maior, da mesma forma que a Rotan tem, né, para casos de tráfico de drogas, para roubo em andamento. Esse pessoal da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, eles têm um cuidado, né, e uma visão diferenciada. Hoje a gente tem as companhias, né? Sim, companhias específicas, companhias independentes. Tem acompanhamento rotineiro. Exatamente. Eu queria saber. E aí até a tropa como um todo também tem alguns treinamentos específicos. Por exemplo, soltaram, né, um modelo de redação do boletim de ocorrência, o batalhão, né, o pessoal da Prevenção à Violência Doméstica. Eles fizeram um boletim de ocorrência padrão para que a tropa inteira, né, a primeira resposta ali, ela pudesse utilizar para aí sim, depois da base, para essa segunda resposta, ter um trabalho diferenciado. Queria saber se aí na Paraíba também existe alguma coisa nesse sentido. Olha, aqui na Paraíba a gente tem um programa que foi criado em 2019, chamado Patrulha Maria da Penha. Eu acho que até é um dos pioneiros aqui no Brasil. E como é que acontece? Esse programa é dentro da rede de apoio que a gente tem no estado hoje. E esse programa, ele entra voluntariamente, a mulher não é obrigada a participar desse programa, mas aí a partir do momento que ela é encorajada, que ela liga no 190, que ela busca ajuda, que ela é inserida na Delegacia da Mulher, que é a delegacia especializada que atende esse tipo de ocorrência, ela é convidada, ela voluntariamente, ela pode aceitar participar desse programa. E aí o que é isso? São policiais, né, que são especialistas, né, eles passam por um treinamento, por uma capacitação, e aí eles são... a mulher vai ser acompanhada por essa viatura. A viatura é adesivada diferente também, tem uma cor lilás, e aí ela recebe visitas das viaturas. A viatura tem um cartão-programa, onde eles passam visitando todas as mulheres que têm medida protetiva, que estão inseridas no programa, que de alguma forma estão ali assistidas naquele programa. E aí ela recebe um dispositivo também que fica em contato direto com as viaturas. Caso o agressor se reaproxime, caso o agressor quebre a medida protetiva, ela já entra em contato direto com as viaturas.
E a gente tem também um acompanhamento, assim, quase que diário dessas mulheres. E até hoje, de 2019 para cá, o programa já atendeu mais de 5 mil mulheres. E dessas assistidas, a gente nunca perdeu nenhuma. Então, assim, é um resultado muito bom. É um resultado que significa que o programa funciona, né? É isso que eu ia falar. É um portfólio que dá pra gente propor em âmbito nacional, né? Para todas as forças. E é o exemplo daí. Então, O exemplo daí ainda acho que tem mais resultados do que o nosso aqui ainda, para ser sincero. Sobre números, olha, assim, a polícia aqui da Paraíba, bicho, a gente está passando assim, por um momento. A gente está passando por um momento bom, sabe? Onde de 2002 para cá, em 2002 não, em 2002 a gente tinha muita coisa para ser resolvida, muita solicitação junto ao governo e tal. Mas agora, atualmente, de 4 anos para cá, a gente deu uma evoluída gigante quanto à questão de instituição de segurança pública aqui no estado. Então, claro que a gente tem muito desafio ainda pela frente. A rede de proteção à mulher aqui no estado ainda não está 100%. Né? A gente tem muita coisa ainda para fazer. A gente tem também aqui as casas de acolhimento, né? Quando a mulher está em situação de vulnerabilidade muito grande, que ela precisa, né, ser retirada da sociedade. Mas são ligados à polícia aí? Hein? Não, são ligados do à Estado. Secretaria da Mulher. Secretaria, são ligados à Secretaria da Mulher. E qual foi a mudança de chave aí na polícia? Oi? Qual foi a mudança de chave? O que fez a polícia aí mudar esse parâmetro que a senhora falou que de 4 anos para cá, muita coisa começou a andar bem melhor? Olha, eu acho que foi assim, foi um choque de realidade que a gente teve em 2022, né? Quando a polícia inteira, assim, todo mundo, houve uma mobilização geral, assim, de melhoria mesmo, porque até questão estrutural, de batalhão, de armamento, você tem ideia, a gente usava pistola doada, pô. A gente usava uma pistola que foi doada de outra polícia maior aqui na Paraíba. Então, de lá para cá, a gente teve muito avanço em questão de armamento. Hoje, o nosso equipamento, a gente usa Glock, a gente tem fuzil israelense, a gente tem quase mais de 20 batalhões nossos foram derrubados e construídos do zero. Então, assim, de 22 para cá, houve uma percepção maior, e aí eu falo enquanto governo, né, eu acho que houve uma percepção maior do governo para olhar para a segurança pública e dizer assim, não, realmente eu tenho que fazer alguma coisa aqui, porque senão o negócio vai... O caos vai se instalar. Vai andar. Então, a gente vive hoje uma realidade muito boa aqui na Paraíba. Claro, a gente tem muita coisa ainda para avançar, nunca está 100%. A gente tem ainda uma questão salarial que está sendo tratada ainda junto ao governo, junto à equipe de governo, para que a gente consiga uma melhor remuneração para o policial, para as forças de segurança aqui do estado. Então, a gente está nessa evolução constante, mas a gente vive essa realidade aqui no tocante ao tratamento, né, à violência contra a mulher. Foi criado um programa também aqui chamado Antes que Aconteça, que foi até da senadora Daniela. Esse programa existe a nível nacional, e aqui foi criado uma sala lilás, porque assim, talvez vocês homens, vocês não entendam essa parte agora que eu vou falar, mas assim, quando a mulher é violentada, que ela tem que contar a mesma história 10 vezes, é uma violência. Reviver, sim. Várias vezes. Entendemos, sim. Com certeza. Não na mesma proporção, mas entendemos como é reviver as coisas. E como pais também, aqui ser pai de menina, pai de menina. Então, toda vez que eu falar sobre o meu filho, não tem como a gente acordar de falar então, que não sente. Então, assim, então, hoje aqui existe uma sala lilás, que a mulher que ela é vítima de violência, ela é inserida nessa sala, e aí ela tem uma escuta multiprofissional, multidisciplinar, aonde ela vai ser ouvida pelo delegado, pelo assistente social, pelo perito que vai fazer o corpo de delito. Todos de uma vez. E eu escrevi em 2023, Rebeca, eu escrevi algo parecido, sem saber que tinha isso aí. Era eu trabalhava com o major na 38 CIA lá do 18º Batalhão, Major Gustavo Buliuf. É um cara assim que ele tem uns pensamentos assim. O cara é um pensador, né? E ele pedia
para que eu desenvolvesse algo, né? E aí eu criei mais ou menos essa ideia. Só que não foi para frente. Infelizmente não foi para frente, mas eu vejo que a polícia ela vem numa evolução constante nisso aí. Inclusive, o atual comandante-geral, ele vem fazendo um trabalho assim que ele aproximou a tropa, né? E isso é muito importante. A gente tem que falar que o trabalho que ele está fazendo é um trabalho muito bom. Inclusive, a própria diretoria de comunicação organizacional, que hoje é o Coronel Santiago aqui em Minas, é um cara que, pô, o cara estudar demais, ele estuda muito neurociência, programação neurolinguística, e ele fala muito sobre essas... Ele consegue mostrar também, mostrar o que a polícia vem fazendo. Isso eu acho importante, porque a polícia ela tem que aprender a comunicar também com a sociedade. E hoje eu vejo que a polícia aqui, pelo menos a Polícia Militar de Minas, né? Ela é profissional nisso. A gente tem excelentes oficiais lá, como os que eu citei, né? O próprio comandante-geral, o subcomandante-geral, o coronel Santiago, a tenente-coronel Laila, o capitão Veríssimo aqui, que são pessoas, o tenente-coronel Damasio, que são pessoas que estão sabendo comunicar, não só internamente, mas externamente também. Então, tanto o intramuro como o que tá o pessoal, a sociedade que está por fora, eu acho que tem chegado algumas mensagens. Mas eu acho que a gente ainda não desenvolveu, assim, algo, talvez, tão bom, tão eficiente, né? Como o Agripino está falando, ainda em relação a essa proteção à mulher e a gente comunicar também, porque a gente sabe que a polícia, ela tem um poder, a polícia militar, né? Ela tem um poder de comunicação absurdo com a sociedade. É a expressão do Estado que está ali fardada, ostensiva, ali, que é apresentado. Então eu vejo que isso aí, a polícia militar, ela tem esse papel que é fundamental, sim, nessa parte de mostrar, de comunicar. Então eu tenho que tecer esses elogios aí ao comando da polícia, porque a verdade tem que ser dita, né? A gente tem que trazer. Tem que reconhecer o trabalho reconhecer o trabalho bem feito. Está sendo bem feito, sempre tem que ser reconhecido. Uma proposta muito interessante, essa da Sala Lilás, né? Que é um momento de extrema fragilidade da vítima ali. E, igual a senhora falou, contar várias vezes o mesmo fato é reviver constantemente a mesma dor. Porque para quem não teve um trauma real, não faz ideia como machuca ficar mexendo naquela ferida. E aí, ela entra, igual a senhora falou, entra para a sala de heads, vai fazer o boletim de ocorrência, aí ela vai e conta. Aí ela chega pro delegado, ela vai e conta. Aí ela passa em ML, aí ela vai e conta. Aí ela vai passar no psicólogo, ela vai e conta. E ela fica ali o tempo todo revivendo aquela cena traumática na cabeça dela. E ela não pode deixar de falar, e ela é obrigada a ficar falando várias vezes. Então, assim, muito enriquecedora esse conhecimento, trazer isso para nós, porque traz uma outra dimensão de como é tratada a violência aí na Paraíba, a violência contra a mulher. Muito bom mesmo. Pois é, então, agora sim, para isso é preciso o quê? É preciso um aporte de recursos, né? Esse programa foi um investimento aí a nível nacional, né? Foi através de emenda, através de, enfim, recurso federal e estadual. Mas aí que tá, a gente precisa dar luz a esses problemas e captar esses recursos para resolver o problema. Porque a gente não resolve os nossos problemas, principalmente de segurança pública, só no TET, não. Tem que ser recurso, tem que ser mobilizando pessoas, mobilizando Estado, município, conscientizando, federação, né? Enfim. O primeiro trabalho é conscientização. Conscientização. Exatamente. Fazendo o que for preciso ali, o que tiver alcance ali para resolver o problema, porque eu acho que a gente não aguenta mais, nem nós mulheres, e eu tenho certeza que vocês, homens também, a gente não vence essa guerra sem vocês, né? Porque às vezes eu digo, olha, pode ser uma filha sua, pode ser uma irmã, pode ser sua mãe. E nós também não vencemos isso sem a presença das policiais femininas, com capacidade, com disposição, com boa vontade, com a sensibilidade de vocês, que é diferente, né? Nós somos seres humanos, homens e mulheres, mas cada um tem ali um atributo a mais. E a mulher tem essa sensibilidade no trato, a mulher tem essa linha assim de pensamento mais humanitário, mais amoroso, ainda que a gente busque muito por isso, o homem ele tem um certo bloqueio nisso, né? Mais alguma pergunta para capitão, para a gente continuar nosso bate-papo? Capitão, eu tenho uma pergunta assim, qual a visão hoje da mulher policial sobre a equiparação da lei de misoginia à lei de racismo?
Boa. Como é, meu amigo? A relação da lei de misoginia, essa lei nova de A visão misoginia. da mulher policial hoje Sim, sobre a equiparação das leis. Está tramitando no Senado, né? Está tramitando no Senado, né? Essa lei. Olha só, meu amigo, eu acho que quando a gente pensa em avanços, né, da mulher em relação ao contexto social como um todo, eu acho que a gente, mês passado, né, a gente relembra o mês de março, o mês da mulher, o dia 8 de março, onde a gente teve uma luta gigante para estar até aqui, né? A gente nunca esteve em tantos lugares antes nem imaginados, né, por nós. Recentemente, semana passada, a gente teve a primeira mulher, né, comandante-geral lá do Exército, que assumiu aqui, uma mulher pernambucana, uma mulher forte. Então, hoje a gente ocupa espaços, né, onde jamais foi visto. Na polícia nem se fala, né, Tenente Negreza? A polícia, até um dia desse, a gente nem existia na polícia. A gente, hoje, aqui na Paraíba, a nossa realidade, a gente não chega a 10% ainda do efetivo, beleza. Mas a gente já é presença forte, a gente já tem coronel comandando batalhão, a gente já tem coronel comandando diretorias estratégicas da polícia. Isso aí é um fato. Quando a gente pensa no respeito da mulher, no respeito de um modo geral, eu acho que toda valorização, toda lei ela é válida, desde que seja claro, desde que seja bem debatido o que está sendo posto, né? O que eu percebi até agora sobre esse tema é que tem muita gente distorcendo muita coisa, né? A gente não tem uma definição clara, a gente não tem uma linha clara, e aí fica difícil até a gente se posicionar em relação a isso claramente. Por quê? Porque eu vi até um vídeo, uma jornalista falando sobre o conceito que era misoginia, outra falando sobre uns negócios assim que, quando você para avaliar, eu acho que está faltando clareza. É muito vago. Muito É muito vago. Pronto. Isso Ponto, é claro para todos. Eu que estava aqui, para sair. Está faltando clareza sobre isso, para que a gente consiga dizer assim, não, ó, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui é crime, Capitã, isso aqui não é e na crime. hora que não tem clareza, que a gente deixa muito amplo, é onde mora o risco, né? Mora o perigo ali em termos de segurança mesmo jurídica. Eu acho que pegou o ponto exato, né? Que falta clareza. É algo que... isso aí é perceptível para todo mundo. Entre o salvar e o condenar. E o condenar. E isso não é sobre o homem ou a mulher, é sobre qualquer um. Sim. Entre salvar a mulher ou até mesmo condenar a mulher. Então, é o que realmente, na minha opinião, também falta hoje na lei, são clareza nos pontos. Excelente, mais algum ponto? Agora eu volto a dizer, assim, a minha posição é sempre pró-mulher. Claro, Eu claro. sempre Mas pró-mulher. a nossa Mas eu acho posição... que o debate Nós dessa entendemos vez que é aí- necessário ter uma política pública de defesa da mulher que ela seja consistente, Sim, que ela tenha eficaz. que ela tenha esses pontos pormenores que a gente também tratou aqui, colocou com a nossa experiência prática, fática de rua, onde, sim, claro, a violência doméstica deve ser combatida. Isso é fato. Eu sou pai de menina, eu tenho mãe, eu tenho irmã. De forma alguma há uma exceção da regra para os casos, mas cada caso merece uma atenção diferente, cada caso merece ser estudado e avaliado. E uma proposta de uma patrulha fortalecida para esse fim, como acontece aí, como acontece aqui, aplicado no âmbito nacional, protocolado de forma uniforme, acredito sim que a gente consegue resolver esse problema. E digo mais, capacitação para as mulheres em defesa. Uma mulher precisa saber se defender porque ela não tem a viatura ali 24 horas para proteger ela. Então, se é o caso de quem está nos assistindo aí, uma mulher que passa por violência doméstica constante e ela não sabe se defender, tá aí a hora de aprender a se defender. O que é diferente de revidar, né? E às vezes cometer um homicídio em cima de uma tentativa que aconteceu com ela. E sim, saber imobilizar, aprender um jiu-jitsu, aprender a utilizar um instrumento de menor potencial ofensivo para se defender, para se proteger. Aprender Eu a acredito muito procurar nisso. a polícia quanto militar a isso para aí, ajudar assim, ela, eu né? sou bem-
E a crítica que a gente está fazendo aqui... Eu sou bem radical, sabe? Eu acho que faz uns 15 dias, mais ou menos, que lá no Congresso eles aprovaram a lei que a mulher pode comprar o spray de pimenta, né? Eu acho que, além disso, a gente poderia, sei lá, na escola mesmo, professor de educação física, ensinar a defesa pessoal para o menino desde pequeno. Olha para a senhora ver como no que... ensino médio ali... Como que isso é tão possível? Por que a polícia vai dentro das escolas fazer o ProErd e não vai dentro das escolas falar desse assunto? Não que a gente queira abraçar tudo, mas é possível, tendo uma guarda municipal bem preparada também, alinhada, né, que já tem esse trabalho dentro das escolas, tendo as companhias de área também cada vez mais voltadas para esse tipo de demanda, porque aí a gente nem terceiriza para o professor de educação física. Eu sou instrutor de defesa pessoal e que tenho certeza que todos eles aqui são, porque a gente aprende isso dentro da academia de polícia. E a gente levar isso para as escolas aí, acredito que já para um público, né, de 14, 15 anos em diante, já seria ideal estar falando disso e estar ensinando isso. Eu acho também muito possível, muito plausível. A gente tem dentro da 127 Companhia, a unidade onde eu servi, né, toda a minha vida, lá no 22º Batalhão, um projeto social que tem mais de 70 crianças. Então, o projeto chama GEPAR Kids, em parceria com a Danquetos, judô e jiu-jitsu para crianças. Aí tem uma fêmea lá brava, né, Karina? Exatamente. Nossa, a Karine bate demais. Nós fizemos juntos formamos juntos no curso de instrutores de defesa pessoal em 2017, lá na Academia da Polícia. Então, a gente consegue passar esse conhecimento de artes marciais para as crianças. E, indiretamente, se a gente tocar diretamente nesse assunto, né, da defesa, enfim, nessa questão da mulher, eles já saem de lá conscientizados. Mas só voltando rapidamente no tópico anterior, a crítica é justamente que a falta de objetividade na legislação, ela às vezes impede pessoas bem intencionadas de agir da forma correta. Então, se não tiver de forma objetiva, onde começa e onde termina, né, a possibilidade de se defender, onde que vai aplicar a lei, como que ela vai ser aplicada, às vezes, na prática, a guarnição que vai lá atender o BO, ela não sabe, posso levar ou não posso levar? Põe algema ou não põe algema? Prende ou não prende? É crime ou não é? Então, essa falta de objetividade, essa falta de clareza que às vezes vai impedir do policial agir da forma correta, vai impedir de atender a mulher da forma mais adequada possível para aquele caso. É isso aí. A senhora tá conseguindo ouvir a gente aí? Acho que caiu. Tá dando algumas falhas na conexão. Caiu lá? Voltou, né? Voltou. Senhora capitão, acho que era isso que a gente tinha para passar. Muito grato novamente pela presença da senhora. Mais uma bela continência. Porque a senhora é uma grande referência. Pode ter certeza que minhas filhas, quando assistirem esse episódio aqui, elas vão se inspirar muito na senhora. Pode ter certeza disso. Quais são as pretensões da senhora para esse ano com tudo isso que tem acontecido? Né, a gente tem procurado entregar nosso melhor diariamente e assumindo aí, né, missões diferentes, desafios diferentes, com toda a boa vontade do mundo, com toda a força que a gente carrega. Queria que a senhora encerrasse a fala da senhora aí com o coração aberto. E quais são as pretensões da senhora para que a gente possa se colocar à disposição da senhora também, que a senhora precisar? Olha, amigo, eu agradeço demais a oportunidade, viu, Tenente? Obrigada aí pela força, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Como eu estou de farda, eu vou me limitar a não falar muito sobre política, né? Mas esse ano a gente vai disputar novamente um cargo aqui na Paraíba, né? Eu vou ser candidata a deputada federal. Eu não lancei pré-candidatura ainda, nem lancei candidatura, porque a gente estava esperando esse período de janela para poder ver como é que ficavam os partidos e tal. Mas aí, nos próximos dias, a gente vai estar lançando essa pré-candidatura, né, aqui na Paraíba. Eu vou disputar para deputado federal. Mas aí aqui a gente tem essa resolução que não pode falar muito sobre política estando de farda, tá bom? Eu agradeço novamente o convite aí a vocês. Obrigada de verdade. Eu fico à disposição aqui na Paraíba. Quando vierem por aqui, de bucho inchado e queda de rede não morre. Boa! Né? Tá aqui. Quando vierem, a gente está aqui à disposição para se ajudar, para fazer essa parceria aí, que Léo é um amigo de muito tempo. Tá bom? Obrigada a vocês. Agradecemos a senhora. Vou entrar na aula de novo aqui e qualquer coisa manda as ordens. Tamo junto. Valeu. Tchau. O Agripino, eu achei interessante demais a gente ver a capitã Rebeca ali, que vai disputar, né? Se tudo der certo aí, esse pleito, deve ser uma pré-candidata aí, porque as polícias hoje, elas têm muito medo ainda de ter representantes ali. Eu falo medo de ter representantes porque a gente tem medo de politizar. Mas, cara, se a gente não falar, a gente não
não vai ter representantes onde tem que ter, para que fortaleça exatamente as nossas polícias. E eu falo das polícias no geral, polícia civil, polícia penal, militar, federal. Na verdade, eu vejo que isso aí é mais um preconceito da própria tropa, né? Eu lembro quando eu falei que ia disputar eleições em 2024, você tá doido. E se perde? Aí você volta porque você é chapeleiro, porque você pegou a licença para fazer a campanha política. Então, assim, a nossa tropa ainda é uma tropa muito preconceituosa quando fala que alguém da tropa vai sair candidato. Não se pode falar em sair candidato. Pode conversar sobre política. O governo tá ruim, o governo tá isso, tá aquilo outro, mas se você falar assim, ó, vou botar meu nome à prova. Aí o companheiro, você tá querendo a licença pra poder ficar em casa. Conversou isso, eu vindo pra cá, eu conversei com a Agripina, eu falei, cara, eu conversei com o Policial Federal, tá na inatividade já, e ele é inclusive da Paraíba também, Deusimar Guedes, e ele fala assim, cara, tem um ditado em inglês, americano, não sei de onde é, mas é de lá de cima, né, do norte, né, hemisfério norte, que ele fala que que os bons, que o mundo só muda realmente quando os bons se propuserem a fazer a assumir aqueles locais ali que hoje são ocupados por pessoas ruins. Então a gente reclama da política. O que a gente faz? Eu quero mexer com política, não. Quero sair fora. Não existe lugar vazio. Exatamente. Pô, mas aí é nessa brecha aí que entra o cara que quer fazer a maldade. Então a gente que tá ali, população de bem ali, que muitas vezes vai ter que ir. E tem que meter a cara. Eu te admiro, Alan, porque você meteu a cara, foi lá e hoje tá fazendo política séria, política de verdade na cidade de Sabará. Quem ganha é a sociedade de Sabará. Com certeza. E eu espero que daqui a pouco você possa até estar em outros cargos aí, que vai poder representar mais ainda, representar o mineiro, ou aqui em Minas mesmo, ou lá em Brasília. Então eu torço sim, de verdade por você, torço para que outros tenham essa coragem também, torço para que os policiais militares tenham essa coragem e vão ocupar esses locais, porque eu acho que é preciso, e a gente não pode deixar de falar sobre isso, a gente tem que falar. Até um exemplo interessante que a capitã trouxe, que cerca de 20 batalhões foram destruídos e foram remontados. Certamente são pessoas que estão alinhadas às pautas, né, da segurança pública, e nada melhor que um policial militar, um policial civil, pessoas ligadas à segurança pública para poder pegar essas verbas de emenda parlamentar, que a gente sabe que são rios de dinheiro, e direcionar para as coisas boas. Por exemplo, tá estrutura para a né? tropa. Né? É o que tá faltando. É o que tá faltando. Sim, porque falta. planejamento aqui a gente já entregou 1 trilhão. Mas às vezes falta, por exemplo, a tropa, ela eleger pessoas da tropa para poder fazer esse meio de campo. Falta. Ó, Alan, cara, já entrando nisso aqui, ó, vamos falar um pouquinho de valorização das classes, porque é isso. Porque para o policial, para o integrante da Força de Segurança Pública, ele se sentir representado a colocar outro agente de segurança pública num cargo desse, ele precisa sentir que ele está sendo valorizado. E, na verdade, o que todos nós aqui vivenciamos, todos aqui nessa mesa vivenciaram, questões onde faltou um pouco de valorização para aquilo que nós entregávamos, por isso que cada um acabou seguindo alguns outros caminhos, né? E é muito importante a gente falar disso, exatamente pro camarada que tá lá do outro lado, lá pro guerreiro que tá do outro lado lá, né? O policial, a policial feminina, entenda que essa representatividade, ela estará pautada na valorização das classes, seja ela o militar, o penal, o civil. E o que seria essa valorização, o Agripino? Porque, assim, eu imagino que a valorização, ela não é só equipamento e viatura. Não é? É recurso, isso é recurso. A gente fala o quê? A gente sabe o que o polícia quer. O polícia quer dinheiro no bolso, Alan. E folga. E folga. Todos concordamos aí nisso, né? Dinheiro no bolso e folga. Mas eu acho que passa por muito mais e outros temas que a gente também pode tratar aqui. Por exemplo, eu tenho um pensamento que é um pouco mais radical nesse sentido também. Eu penso, por exemplo, que a gente tem que falar sério de segurança pública e para isso a gente tem que tocar alguns temas que são sensíveis, que eu tinha falado aqui no início que teriam os temas sensíveis. Por exemplo, a gente vê hoje benefício, eu entendo como benefício para criminoso. Pô, auxílio reclusão. Auxílio reclusão o quê? Pra mim é um benefício pro cara cometer um crime. Porque ele era empregado aqui fora e ele tem que ganhar auxílio. E, meu amigo, em alguns casos, ganha muito mais preso do que solto. Exato. E aí a gente vê isso aí. Cara, isso é um absurdo. É um benefício pra quem cometeu o crime.
Eu vou dar um benefício pra esse cara. E isso aí é uma coisa que dói na gente. Porque a gente vê, aí o pessoal, mas agora tiraram pra quem cometeu o crime ultraviolento ou pra quem é faccionado. Mas não importa, não tem que ter o benefício. A gente não pode falar em benefício. O foco não tem que benefício, ser... fica aqui fora. Exatamente. Aqui fora tem benefício. O foco não tem que ser um infrator. Aqui tem cara, benefício. O infrator não pode ser o foco. Ele não pode ser o foco. Não, e outra, aí o pessoal vai falar de transcendência da pena, pra Agripina. ele ser ressocializado, ele não pode ter um pingo de conforto ali. Ah, minha família tá lá recebendo, eu vou ficar aqui. O cara tira spa na cadeia. Cara, olha a situação. O cara vai lá, ele comete o crime, aí o pessoal vai falar sobre transcendência da pena. Ah, mas vai atingir a família do preso, que tem 3 filhos. Quem tinha que ter pensado na família dele? Era ele. Não sou eu que tenho que pensar, não, Alan. Pra isso tem os benefícios aí. Tem Bolsa Família, Vale Gás. Pra isso tem. Agora, remunerar o cara porque o cara tá preso é uma... E o policial nessa daí, ó, tem filho com carência de saúde, né? Psicopatológica, física. O polícia não vê mesmo. Isso aí, não dá. O polícia não vê apoio pra isso. Eu tenho um pensamento, como eu falei, radical. Então eu já penso assim, corta essa porcaria desse benefício, desse auxílio, para preso e vamos beneficiar quem combate o crime, não quem comete. Vamos tirar daqui e vamos beneficiar aqui. Como? Dar um benefício. Vamos dar um benefício tributário pro polícia, que a gente tá falando de encher o bolso polícia ali. Encher não, né? Mas dá um pouco mais polícia. Né? A gente dignidade, né? Dignidade. Aqui ninguém quer bolso cheio. A gente policial não quer bolso cheio. O policial quer dignidade no trabalho. Porque quando eu saía da minha casa, estava na polícia militar e ia defender a sociedade de um problema que não é culpa minha, eu não conhecia, eu colocava a minha vida em risco e a ausência minha diante da minha família, que eu não sabia da certeza de voltar. Então o que eu queria era o quê? Dignidade, que muitas vezes foi tirada de mim enquanto polícia. Por quê? Porque o salário encolheu ao longo do tempo. A inflação engoliu o salário mínimo, né? Ele, quando tinha aumento, a gente não tinha aumento. Porque nem o aumento do salário mínimo esse ano dentro de Minas Gerais foi respeitado. O salário mínimo aumentou, mas o polícia foi redução. Por quê? Porque 5,4% de aumento está abaixo do 6,78% do salário mínimo. Exato. Ou seja, um soldado hoje... E outra dessa inflação que nem é real, né? A inflação real é outra, né? Pois é. Acima. E ainda correndo risco, porque se tá em guerra lá fora lá, adivinha quem perde poder de compra? Nossa, o polícia. Então, eu acho que a gente tem que parar de ter medo de falar. Eu acho que benefício tributário é algo que vai estar ali, vai dar uma qualidade de vida melhor pro policial da ativa. E a gente fala também, a gente sempre teve aquele negócio, ativa, reserva, pá. E inativos também, né? Nas outras polícias. Olha só, você tocou num assunto muito importante. Benefício tributário. É uma política que acontece nos Estados Unidos de descontos para os policiais em cima de alguns impostos que não pagará. Por exemplo, eu compro a minha arma particular. Eu vou pagar hoje R$9.000 uma arma. Sem os impostos. A minha arma particular, comigo não estando de serviço, quando eu estiver na rua e ver uma ocorrência e ver alguém que está sendo vítima, o que eu vou fazer? Polícia. Fiz uma abordagem ali e salvei aquela pessoa. Aquela arma tem imposto para defender o cidadão. Sim. E muito. Onde não deveria ter imposto, né? E muito. Mais do que dobra o preço. Policial que vai nos Estados Unidos não precisa ser americano. Tem os pontos turísticos igual a Estátua da Liberdade, não paga para entrar. E nós aqui, policiais militares do Brasil, policiais civis, policiais federais, se vacilar, pagamos até mais que cidadão normal. E aí, mais uma vez, possível. Fica lá, ó. É bem possível. Senhores deputados, atentem aos seus policiais. Atentem a quem tá na rua, dando a cara a tapa, dando sangue, dando suor pra defender a sua família também. Cara, e eu falo isso aí, é o que a gente tava falando aqui, benefício tributário. Eu posso dar o benefício por diversas formas, tributário. E aí, quem ganha com isso é a sociedade. O combatente que foi lá, que combateu o bom combate, vai pra reserva, tá lá. Reformado. Cara, quando a gente vai pra reserva, o inativo, o policial civil, o militar, o federal, vai pra reserva, cheio de problema de saúde. Cheio de problema de saúde. Largado, o cara largado às traças. Largado às traças. E a gente não adianta falar, vamos fazer homenagem aqui pro... O cara não quer isso, ele quer o quê? Saúde. E aí eu vejo um benefício tributário como uma forma do cara trazer um pouco mais de saúde pra ele. E essa questão do dinheiro do bolso, na verdade, é porque isso vai refletir num horário de folga com a qualidade maior pra família dele. O policial, ele vai ter um horário de folga
condizente com... Não condizente porque o nível de estresse que o policial passa na rua ele é absurdo, né? Absurdo. Infelizmente, o tanto de Quem problema... reclama, gera quem o quê? fala que o polícia ganha muito, E vai aí, lá na Alan? rua passar um turno de serviço uma Sim, madrugada, né, Agripino, irmão? Alan, Basta conferir a expectativa de vida média do brasileiro, a expectativa de vida média hoje de quem trabalha na área de segurança E pública. nem entramos na sanidade mental. Não, eu ia falar agora. Não, E aí, na quantidade de cara. que tem na polícia militar. quantos policiais vocês conhecem com problema psicológico, cara? O que acontece? Eu tenho uma visão também sobre isso, que eu penso assim, os primeiros 5 anos do polícia... Vamos falar de saúde mental. Vamos pegar para todos... Isso é para todos os polícias. É um projeto a nível Brasil. A gente tem que pegar os policiais e assim que eles entrarem, eu creio que ali tem que haver um programa ali que o policial, para ele estar na rua, ele anualmente, ele deve passar, ou os 5 primeiros anos, ele deve passar por um acompanhamento psicológico, psiquiátrico e alguns outros exames. Por quê? Eu vejo que é uma mudança de vida completa. O cara tinha uma vida X, Alan. Ele sai, ele vira policial. Cara, a vida dele muda completamente. As pressões, os Eu estresses. passei por isso. Cara, eu demorei mais ou menos uns 8 anos pra estabilizar mentalmente. Pra estabilizar, pra desacelerar, cara. Pra sair do curso. Porque a minha rotina foi totalmente mudada. Ao ponto, ô Negreiros, de seguinte... Se eu não passasse na eleições eleito, eu ia pedir baixa, que eu não tava mais suportando. Você chegou a comentar isso comigo. Eu programei isso, eu você chegou a programei. comentar isso comigo com antes todo da mundo, eleição. minha família inteira sabia que eu pedir baixa. Cara, eu admiro o Cláudio por isso. O Cláudio foi o cara Coragem, né? teve coragem, saiu e foi tocar os projetos dele. E era um cara assim que... Pô, eu não preciso estar falando pra você que você sabe. É um cara respeitado lá dentro da 187 CIA, que já é um ponto... no estado, que é muito conhecido, que envolve o aglomerado da Serra. O aglomerado de Cláudio Minas teve Gerais. diversas situações Segundo aí. maior país. Teve diversas situações lá na prática, né, Cláudio? E foram- E conversava comigo, pô, tenente, eu tô pensando aqui, tô pensando em tocar um projeto. E falando aí de mentalidade, foi 1 ano e meio conversando com a psicóloga, conversando, né, com o Comigo. psiquiatra, conversando com o tenente, conversando com os companheiros de serviço, para poder tomar essa decisão. E uma analogia que a psicóloga fez para mim, conversando, né, sobre o cabeça cheia, né, e ela falou que o policial militar, né, o policial que tá na rua, ele parece uma casa grande, bonita, fardadão, tá ali, só que com um cano de água vazando ali por baixo. E aí ninguém percebe que aquela construção ali vai corroendo, né, aquela água ali por baixo, ela vai corroendo e do nada ela desaba. E infelizmente a gente vê, né, quem nunca aqui não foi no enterro de um colega ali que suicidou ou carregou alguém ali para um hospital psiquiátrico, porque aquele acúmulo de pequenas desgraças, né? Aí é uma criança estuprada um dia, um suicídio no outro, uma família destruída na Maria da Penha. Uma pedrinha na mochila levando pra casa, uma pedrinha na mochila levando pra casa. O que a psicóloga me alertou, ela falou, a gente não percebe o quanto que aquilo vai corroer na nossa sanidade mental. E é por isso que, infelizmente, né? Cara, a gente não percebe e não se dá conta disso. Eu lembro do primeiro dia, quando o Cláudio foi pra reserva, eu falava, a gente conversava muito, eu liguei pro Cláudio, o Cláudio falou assim, tenente, eu acordei hoje, parece que eu tô leve, aliviado. Falou? Pisando Você lembra? A sensação Falou assim, eu tô aliviado. A sensação é essa. E aí, eu aqui como o único aqui que tá na atividade mesmo aqui, às vezes eu fico imaginando assim, cara, como deve ser? É um processo de desintoxicação, né? Na verdade, é maravilhoso estar lá dentro, mas na hora que a gente vocês me ouve chamam aquele aí, todo dia assim, ó, Clóvis, o que é a vida? A vida é uma maravilha. A vida é uma maravilha. Estar na reserva é uma maravilha. É uma maravilha. Nós estamos nos nossos últimos 10 minutos de episódio e eu gostaria de pontuar aquilo que a gente brifou também antes sobre a questão da saúde mental, porque ainda que o senhor falasse comigo falar em terceira pessoa, eu falo em primeira. Para mim foi muito difícil essa saída, porque aqui tem situações distintas, né? Sim. O que escolheu sair para advogar, né? O que saiu na incerteza de uma eleição. Na verdade, eu já saí eleito, né? Eu fui para reserva remunerada. Então, assim, sim, eu saí. Mas ainda assim. Eu tava decidido entre sair, se não ganhasse, porque eu já não aguentava mais, e levar os meus direitos se eu fosse eleito. Uhum. Então, assim, vou arriscar. Preparei um ano antes, já comecei a rodar minha estratégia e deu brasa.
Deu Mas Brasil, aí- hein? Brasa não! Mas aí eu falo assim, você estava preparado pra isso. Estava você estava preparado. pra isso. E o Assim cara, como o Cláudio saiu, o estava cara que preparado para sair. passa, o cara que passa a situação que o Agripino passou, que aí é essa questão de ser retirado, né? Ainda que com ação legítima, porque hoje é público, meu processo é público. Eu tenho meu reconhecimento de ação legítima por legítima defesa, no caso que me retirou da polícia. E essa saída abrupta, ela é muito cruel. Sim. Ela é muito cruel, porque o policial sai com uma mão na frente e outra atrás. O amigo CLT que fala que a vida do funcionário público do policial é boa. Você sai, você tem fundo de garantia, você tem seguro-desemprego, você sai, muitas das vezes até bem recomendado para o outro serviço. O policial, quando sai, ninguém quer ele. E nem concurso pode fazer Ninguém depois. quer ele, você não pode fazer outro concurso. Ou seja, a vida do cara vira um inferno. E aí, muitas das vezes, o policial acaba deslizando em oportunidades que aparecem, porque a gente sabe que o mal Tem que bate comer, a porta o tempo né? todo e o cara tem que comer. E aí, pronto. E uma etiqueta desse tamanho Acaba nas com a vida do costas. cara. Ex-policial. Não, é quer uma saber placa o seu na caso, testa. não quer saber o seu É uma caso. placa na Você testa. é ex-policial. É praticamente um Tem condenado. mais estigma do que um bandido, Alan. O Jason sentou aí onde você tá, conversou comigo aqui, ó. Recomendação do próximo episódio pra vocês aí, ó. Do Jason Pasqualino. Quem sabe quem é a história, sabe do que eu tô falando. Ele ficou 5 anos pra conseguir arrumar um emprego. E eu até hoje não arrumei, eu vim fazer podcast. Entendeu? É isso. Então, assim, eu defendo muito que a polícia entregue uma condição de assistência psicológica pro policial concreta. Mas não que entrega. não seja só aquela que Cara, vai te eu provar posso que falar você agora. tá bom pra voltar pra Se não rua, entrega, não. eu posso falar porque agora. o que eles querem pra é capitão isso. lá, ó, do 5º que me atendeu. No dia que eu estava no seu consultório, com um quadro clínico complicado do meu filho, você falou comigo assim, ó, pé debaixo da polícia. Isso não se faz com a tropa. Então nós temos hoje alguns, porque não são todos, não pode generalizar, mas tem alguns psicólogos dentro da polícia que adoecem a tropa. Sim. Inclusive me desarmaram durante um período sem motivação nenhuma. E eu falei assim com o psicólogo, vão me desarmar e vão me mudar de unidade. Foi quando eu fui transferido da Rotam. Eu tava desarmado e não servia. Foi o que eu passei. Você é chutado pra um Foi o que eu canto. passei. Então, psicólogos da Polícia Militar, cuidado com o que vocês fazem, que muitas vezes vocês adoecem a tropa. Tirei um bloco das costas. Esse é o Alan que a gente tava esperando Agora aqui. tá chegando. mais um ponto nisso tudo aí, ó. Eu E ser passei por obrigado a passar diversos vezes, psicólogos. psicólogo sem precisar. Você é obrigado a passar. Sim, isso que eu ia falar. Meu Deus, eu fui e obrigado quem a passar precisa, por às vezes, não diversos passa. psicólogos e nenhum realmente queria saber ó, a se eu tava revitimização bem. aí Queria saber se eu também. tava pronto a voltar pra rua. A revitimização É isso. policial. Mas é isso. Mas a gente tem que falar sobre isso, porque esse No meu caso, podcast eles aqui, queriam saber se viu? eu tava bem pra eles me jogar pra rua, né? Esse podcast, o Agripino, é pra gente construir realmente, construir mentes, Provocar quem- diálogos, provocar reflexões. trazer corações, e é isso que a gente tem que Eu Mas fazer. vou capitão aproveitar. que queria que eu saísse. Eu saí, levei os meus direitos, tá bom? Eu tô lá no IPCM ainda. Eu tô com meus 13 dias bonitinho. Foi sofrido, mas eu venci. É isso. Boa. E Ó, eu espero, Alan, que muitos outros aí vençam também. Já aproveitando isso, Isso isso, aí. é muito importante, não só para a Polícia Militar, mas tudo que a gente falou aqui, para as polícias. Representatividade, às vezes no Congresso, às vezes na Assembleia Legislativa, às vezes no município. Falta organização. Falta. E falta a tropa reconhecer que precisa de ser representada. Sim. Sim. Não adianta eu ficar no meu cantinho murmurando que a vida de polícia não tá boa. Não adianta eu ficar reclamando que não teve o aumento que eu esperava, se eu não tenho com quem comunicar. A gente está num tipo de governança que a gente tem um parlamento. Esse parlamento é formado por pessoas da sociedade. E quem são essas pessoas? É o seu colega do lado, que tem a coragem de ir. Meter a cara. Essa é a ideias palavra, que te coragem, representam. Então, coragem. Exatamente. Tem alguém com coragem? Pum! Vai. Tamo junto, vai lá, É. tô com você. É ombro a ombro, é lado a lado. Então falta as polícias reconhecerem pessoas como liderança. Falta isso. E eu acho que a gente aqui bateu num tema muito importante. Todos os temas aqui foram muito importantes, né? Porque eu falo, quando a gente fala, aí chega no final a pergunta: há uma solução? Passa por tudo isso que a gente falou, passa por uma valorização que eu tenho, eu quero ver o policial viajando para
pra Dubai, fora do pô. país, pra Dubai. Pra Dubai. Eu quero ver, aproveitando a vida, aproveitando né? a vida. Isso aí não é. Ah, é pra Dubai. É pra Dubai, pô. Mas. Pra Ucrânia. Você mereceu, Duval. Mas assim, é o cara poder dar uma qualidade de vida não só pra ele, mas pra família dele. Claro, né? É o cara óbvio. ter uma saúde mental boa. Então a gente tem que falar sobre O isso. cara serve à Cara, sociedade, meu irmão. então, O cara serve a pessoas que ele deputados, nunca ele abdica viu, que da não própria conhece. deputados, nossos representantes, atentem novamente aos agentes da segurança pública, pro PM, pro PC, pro GCM, pro PP, PRF, PF. Olhem, o que a gente quer chegar? Aonde esse país vai chegar? A gente tá de cabeça para baixo por enquanto. A gente não vê isso. Mas a gente tem que fortalecer as forças de segurança pública. É o que vocês todo grande atentam, país. É. ou nós vamos. Aqui, nós estamos com o tempo já encerrando. Cláudio, gostaria que você fizesse suas considerações finais. Você ficou mais caladinho na mesa aí, o Alan já Não, já só- já só- chamou muito o Alan. polêmico. Rapidamente, em um minutinho, fala só um spoiler aqui, que o Cláudio tem um projeto interessantíssimo aí, que eu também compartilhei das mesmas ideias e acabou que a gente está conversando muito sobre isso, que é um projeto que envolve exatamente a segurança para o policial, que envolve o REDS e envolve usos de tecnologia. Então fala em dois Rapidinho. minutinhos aí. Falando aí das boas práticas, né, da Polícia Militar aqui, primeiro mestrado em Ciências Policiais do Brasil está acontecendo aqui na Academia da Polícia Militar, aqui em Minas Gerais. Tenho o orgulho, né, e a honra de fazer parte dessa primeira turma, e lá nós estamos aprofundando o estudo do boletim de ocorrência. E desse estudo, né, da dissertação que eu vou apresentar agora no próximo dia 22, me associei a um especialista em inteligência artificial, o Cristiano, um monstro formado na Inglaterra, um cara assim absurdo. E nós estamos fazendo uma inteligência artificial específica para a redação do boletim de ocorrência. Ótimo. Como que ela vai funcionar? Legal. Toda essa parte jurídica, operacional, toda a parte técnica, ela foi organizada em uma tabela enorme. E essa inteligência artificial, ela faz perguntas para o policial, de modo que são perguntas muito pequenas, por exemplo, o nome da viatura, o número de sua viatura, o nome dos policiais, enfim. E a cada final dos blocos, essa inteligência artificial monta um texto do jeito que o Alexandre de Moraes, do jeito que o ministro do STF quer ler. Então, o foco principal, Tá escrito Banco Master. meu malvado favorito, não, mas pro direito penal ele é bom. Pro direito penal ele é bom. Ele é meu malvado favorito nessas questões aí do direito penal, o Alexandre de Moraes, ele dá Se algumas... fosse bom, o cara tava... Não, ele é bom pro policial, é o malvado favorito. Ó, esse negócio aqui tá ficando. Tá começando a entrar em assunto. Enfim, mas Vamos fazer nosso me cair atendo na aqui internet. me atendo aqui à questão específica, né, do direito penal. Essa inteligência artificial, ela, com base na legislação e nos julgados mais recentes do Supremo, principalmente nas questões de direito penal, ela exporta um texto que vai, primeiramente, proteger quem escreve e, segundo, contribuir Segurança. de forma muito grande para que o preso ele seja condenado. Então, é um trabalho que a gente começou lá em 2022 com a publicação do livro Polícia na Prática, esses 2 anos de mestrado estudando especificamente a redação do boletim de ocorrência e agora vai culminar nesse trabalho e que passou muito pela nossa prática, né, na rua, ali dentro da viatura, indo a audiências, indo a delegacias, indo a audiências depois de 2, 3 anos, o promotor me apertando, falou assim, pronto, vou ser preso aqui. Não porque eu deixei de fazer, mas porque eu deixei de escrever e não estou conseguindo explicar agora. Então, o policial precisa desse apoio, porque o policial ele precisa de dirigir, dar porrada, atirar, precisa saber mediar conflito, fundar um PPO e precisa de ter inúmeras... Tira porrada, bomba e registro dos Cuidar de fatos. 4, 5 Galera, famílias, né? É o Então, seguinte, assim, nosso debate foi muito bom, muito enriquecedor. Conseguimos entregar tudo que a gente trouxe proposto. Eu espero que quem esteja assistindo aí, né, chegou até o final. Não deixa de dar o like, não deixa de se inscrever, não deixa de compartilhar, não deixa de comentar. O debate aqui é exatamente para propor pensamentos, propor reflexões e juntos tornarmos o nosso país um lugar melhor, como o Tenente falou, como o Alan falou, como o Cláudio falou, como eu bem falei. Os maus prevalecem quando os justos se omitem. Então nós devemos, sim, ocupar os lugares que nos são por direito, porque se nós não os ocuparmos, os filhos da putas que já estão aí ocupando continuarão os ocupando, tá bom? Agradeço a todos vocês. Comando, brigadão. Meu canga de... E nivelamento Rotan, tiramos gás juntos. Obrigado. Satisfação receber os senhores Satisfação. também. Até o nosso próximo episódio. Teremos mais debates. Esse é um novo quadro no canal Intelcast. Nossos papos de propósito de vida e inspiração continuarão, mas agora nós temos um novo quadro que é para nós atentarmos e colocarmos na cabeça da nossa sociedade. Precisamos de um Brasil melhor e estamos aqui
para dar o que nós temos de melhor, né? Em contribuição Lá a ele. isso. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!